Divisões e peregrinos. Subtítulo. Capítulo 2. O umbral é dividido em áreas de diversas densidades, em função da vibração encontrada em cada uma delas. A nomenclatura não é o mais importante, mas a compreensão de que existem várias faixas, umas mais densas e pesadas, em nível vibratório que outras. Então existe uma divisão. Essa divisão, ela é clara, ela é nítida? Não. Ela é demarcada? Não. Mas através da vibração existe essa mudança de faixa vibracional, ok? Vamos lá. Umas mais densas e pesadas, outras um pouco mais leves, mas todas desagradáveis. Para esse fim, sem considerar as camadas de situação das cidades espirituais, conforme a esfera evolutiva, toma-se por base a primeira cidade espiritual acima da crosta terrestre, extraindo-se uma faixa. Essa faixa é determinada por triângulos para cima. Depois, considera-se a crosta terrestre e suas zonas cavernosas, formando-se outra faixa. Esta faixa é simbolizada por triângulos para baixo. A primeira faixa, acima da crosta, até a primeira cidade espiritual, é dividida em 3 zonas. Partindo-se da crosta para cima, então vamos lá. Crosta para cima. Eu tenho 3 divisões e aí eu chego na cidade espiritual. 3 cidade espiritual. Para baixo, eu tenho a crosta e eu tenho uma outra divisão de umbral. Partindo-se da crosta para cima, a primeira zona é o umbral pedregoso. Crosta, a primeira é o pedregoso, também denominado externo. A segunda zona é um umbral denso, igualmente chamado externo. A terceira zona mais próxima à cidade espiritual é o umbral nebuloso, também tratado por externo. Por que externo? Os 3 são externos, porque eles estão fora da crosta. Dentro da crosta, umbral interno, uma divisão. Aqui acho que dá para enxergar crosta, zona 1, zona 2, zona 3, cidade espiritual, crosta, zona 4, sentido inverso. Ok? Entendendo agora cada uma. Umbral nebuloso é a zona 3, também chamado externo. Há florestas de árvores com galhos retorcidos e sem folhagem, espalhadas em terreno rígido, mas barrento, com aclives, declives, impedindo a formação de uma planície. Permanente é a névoa, que circunda toda a área, atrapalhando a visão e permitindo somente o triunfo de sombras e vultos. Há simulacros variados de casas, buscando espelhar o que existe na crosta terrestre, embora formadas por galhos, barro e pedras. A temperatura sensível ao desencarnado é sugestionada, mas não verdadeira, oscilando entre rompantes quentes e frios, sem permitir uma acomodação térmica equilibrada. Nesta área habitam os desencarnados errantes, cujo mal foi desenvolver e manter sentimentos negativos duradouros. Umbral nebuloso. Por que nebuloso? Porque existe uma névoa permanente. Não é que ela vai e volta. Permanente. Então você não consegue ver quem se aproxima, apenas vultos e sombras. E para quem está com medo, vultos e sombras só aumentam o medo. Ponto 1. Ponto 2. Existem árvores, florestas, galhos, tudo retorcido. Aqueles filmes de terror que mostram à noite a floresta, aqueles galhos todos retorcidos, é o que a gente encontra lá. O solo é barrento, não é uma planície. Tem aclive, tem declive, é alto, é baixo, é movimentado. Então o terreno não é fácil de se caminhar ali. Aqueles que habitam um umbral nebuloso, eles vão procurar se proteger de alguma coisa, de algo.
ele vai procurar um abrigo para se proteger, para cuidar dele. Mesmo que ele seja muito mal, mas ele ainda vai cuidar dele, se proteger. Habitam os desencarnados errantes. Quem é o errante? Errante é aquele que não cometeu equívocos terríveis, não foi o mal personificado na Terra, mas também não fez o bem. Mas também não elevou o pensamento, mas não fez estudos dele e não aprofundou dentro dele a religiosidade, a crença, a fé, a esperança, o otimismo, a caridade. Ele, dentro dele, ele não trabalhou o que ele precisava trabalhar. Foi um sujeito normal, pagou suas contas, teve a sua família, mas ele acabou se tornando um errante, porque não tinha mérito para ser resgatado e não tinha débito pesado para ser jogado, entre aspas, no fundo do poço. Então ele fica ali naquela região mais suave, cujo mal foi desenvolver e manter sentimentos negativos duradouros, como egoísmo, orgulho, vaidade, materialismo, ódio, rancor e intolerância. Egoísmo, o pior mal de todos. Aquele que é mais difícil de ser extraído do âmago do ser humano é o egoísmo. É a partir dele que surgem todos os outros males. Orgulho, vaidade. Esses daí, a vaidade é filha do orgulho. Materialismo. Errantes são materialistas. Viveram pelo mundo e morreram pelo mundo. Ódio, rancor. As condutas foram calcadas na ausência de caridade e sentimentos positivos individualistas. O sentimento é teu, é individual, é só teu. O que você sente é teu, não é meu. E pelo sentimento que você sente, você terá que dar contas. Como amar somente a família, mas desprezar os outros seres humanos. Então eu faço tudo por aqueles que estão dentro da minha casa, dentro do meu círculo familiar. Os outros eu desprezo. Aí a gente lembra Jesus. Que mérito tens se amas apenas aquele que te ama e odeia aquele que te odeia? São errantes ainda porque a maioria é ateia e não aceita a vida após a morte, embora nela estejam inseridos. Outros são intensamente materialistas, incapazes de pensar em algo mais que bens materiais. Há os que se dizem religiosos, mas são adeptos falaciosos, visto que não praticam o bem e, ao contrário, produzem atitudes negativas na maior parte de sua vivência. Desse umbral parte o maior número de resgates, feitos por peregrinos do umbral, mas também por reuniões mediúnicas na crosta. E outros cultos, como já mencionado. Religiosos falaciosos. Quantos não frequentam seus cultos por mera imposição social? Quantos? Quer saber um que fazia isso? Que ia pela convenção social, chegava lá, não escutava o que o pastor, o sacerdote, no caso dele sacerdote, padre, falava? Quer saber um? André Luiz. No livro Nosso Lar, ele fala que ele frequentava aos domingos a igreja por convenção social, não prestava atenção, não introspectava nada do que aquele que estava ali na frente falando. Jesus para ele era uma imagem esculpida de um homem numa cruz. Então são esses os que estão no umbral nebuloso e são os que mais são resgatados. Por quê? Porque eles estão perto de abrir o coração, eles não estão enraizados no mal. O sofrimento que é causado neles causa neles um impacto em que eles conseguem de fato dobrar os joelhos e entenderem o quanto eles ainda precisam rever de atitudes, de pensamentos, de posições. E como ali é uma região mais light, mais leve, eles não são os piores. Não sendo os piores, essa situação se quebra com uma certa facilidade. Não é fácil, mas também não é difícil. Muita paz, muita luz.